Shalom, a paz do Senhor a todos, quem está conosco aqui ao vivo, quem vai assistir pelo YouTube, sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto online, né? Da Comunidade Cristã Essência do Caminho e Veredas Antigas. Olha que bênção! Podemos estar aqui juntos para glorificar e adorar ao Senhor durante esse período de tempo. Podemos compartilhar a palavra de Deus, né? Que maravilha! É muito bom, né? Estamos começando agora, vamos moldando as coisas de acordo com o Senhor vai nos conduzindo através do Espírito Santo, vai colocando as coisas para nós, né? Nós vamos aí adequando, logo vamos ter aí um ministério de louvor, logo nós vamos ter toda uma estrutura, em nome de Jesus. Aqui é só o começo hoje, aqui é só o nenenzinho dando as primeiras gatinhadas, e ele vai crescer, né? Que toda criança cresce. Essa é a grande verdade, né? Então, vamos começar com a palavra, ok? Vamos começar com a palavra, né? Preparei uma palavra aqui, mas vamos estar organizando aí para que outros façam isso, participem do culto, outros possam estar também aí trazendo a palavra, outros possam estar aí sendo usados pelo Senhor. Porque o nosso objetivo aqui não é ficar preso em mim, de maneira nenhuma. Aqui é fazer discípulos, todos cresçam, uma só fé, que todos avancem em Cristo, né, que a gente possa todos ser usados pelo Senhor. Aqui é uma grande família, onde todos têm o seu chamado, seu propósito, onde todos vão ser capacitados e vão ser usados. Amém? Eu tenho um texto que eu gosto muito, que é onde eu vou compartilhar com vocês. Depois nós vamos aí ouvir um louvor, e depois nós vamos ouvir um pouquinho da história e como surgiu aí a Comunidade Cristã Essência do Caminho, o Ministério Veredas Antigas. Daniel, capítulo 4, do versículo 33 adiante, diz assim: Na mesma hora, se cumpriu-se sobre Nabucodonosor. Ele foi levado dentre os homens, comeu grama com bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os cabelos cresceram como penas de águias, e suas unhas como garra de pássaros. No final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e bendisse ao Altíssimo. Louvarei e honrarei aquele que vive para sempre, cujo domínio é domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. Todos os habitantes da terra são considerados como nada. Ele faz conforme a sua vontade no exército do céu, entre os habitantes da terra. E ninguém pode parar a sua mão ou dizer-lhe o que fazes. A maior prova somos nós aqui, né? Estamos aqui hoje começando esse trabalho, começando aí essa comunidade que vai crescer muito e nasceu primeiro no coração de Deus. Nasceu na eternidade, no coração do Senhor, e foi plantado no meu coração e no coração do pastor Mateus. Dois homens que moram tão longe um do outro, e Deus fazer uma obra tremenda, né? E está falando, comunicando conosco. É maravilhoso demais. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos e adoramos por esse momento maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que nada impede a tua mão. Tudo que está acontecendo hoje, nós que estamos aqui, é porque o Senhor determinou, porque a tua mão poderosa, Senhor, nos trouxe e nos conduziu a esse momento maravilhoso. Eu quero agradecer pela tua presença, que é a mais importante de todas, papai. O Senhor, que é digno de toda a nossa adoração, nosso louvor. Quero agradecer também pela presença do nosso amado Senhor e Salvador, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e do nosso doce consolador e amigo, conselheiro, aquele que vai nos guiar nessa jornada, nos conduzir nessa etapa, essa nova etapa de nossas vidas, ao doce Espírito Santo. Sou grato a cada um de vocês, a cada um dos irmãos da Comunidade Cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, que está aqui conosco, Senhor, e aqueles que não puderam, por algum motivo, estar presente aqui, mas vai depois acompanhar esse culto online, Senhor, pelo YouTube. Quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Vamos, então, quero
É interessante que o pastor Mateus, a gente se conheceu através de um grupo da FATEB, e foi de uma forma, assim, sobrenatural, incrível, incrível. E começamos a conversar e vimos que nós tínhamos muita coisa em comum, que muita coisa que o Senhor tinha falado com ele, o Senhor também tinha falado comigo. E quando ele me apresentou o nome do grupo, Essência do Caminho, eu falei, não tem assim, não tem o que dizer, né? É como se Deus não, né? Deus, ele fez isso, ele pegou uma visão do coração dele, esse ministério, e falou, vou colocar uma parte aqui, no coração do meu filho Mateus, e outra parte no coração do meu filho Charles. E quando eles se encontrarem, vai se ajuntar. Vai falar, olha, isso é de Deus. Temos uma visão voltada para o discipulado, para o verdadeiro evangelho, um objetivo muito claro, muito nítido. Sabemos aonde queremos ir, aonde queremos chegar, a glória do Senhor. E é muito bom, muito bom. A gente vai ter tempo aí, daqui para frente, muito para explanar mais, para estarmos falando mais sobre isso. E assim, eu fico muito feliz para estarmos dando início aqui a essa obra. Tornar-se realidade, né? Esse sonho que Deus colocou no coração do pastor Mateus e no meu coração. O pastor Mateus, ele vai estar me auxiliando aqui, é o meu segundo, é aquele que vai estar me apoiando, e sempre me apoia, né? É o que me dá umas acordadas de vez em quando, de vez em quando sempre, né? Porque eu sou meio ainda antiquado, ainda, daquele tipo ainda que precisa de aprender um monte de coisa, não é pouca não, é um monte mesmo, é um monte mesmo, tá bom? Vou passar, o pastor Mateus está falando aí, está, né, compartilhando um pouco, tá bem? Pastor Mateus? A graça e paz de São Jesus, shalom, Amém. shalom, tudo bem a todos. É uma honra estar aqui com o nosso amado pastor Charles, nossa amada missionária Sandra. Ela também é uma mulher de Deus que o Senhor colocou na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Ela chegou para mim, Mateus, quando o senhor tiver um grupo lá para dar a palavra, me coloque que eu vou participar. E pronto, já chamei, ela entrou e estamos juntos aí, porque quem nos uniu foi o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora através de uma gravação, preste bem atenção àquilo que o Espírito Santo vai falar através de meus lábios aqui nesse minuto. Esse projeto, ele tem um propósito. O nome é Essência do Caminho em Veredas Antigas. Então nós temos aqui o propósito de trazer a essência do Evangelho. Eu quero deixar bem claro que o Senhor comissionou as ovelhas para esse ministério. E se você for uma dessas ovelhas, aqui é um local que você se sinta amado, amada, apacentado, apacentada, cuidado. Porque o nosso projeto é fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Ser filhos e filhas semelhante a Jesus, como está em Romanos, capítulo 8, que é o propósito eterno de Deus. Que venhamos conduzir pessoas para ser filhos e filhas de Deus. O nosso amado pastor Charles tem um livro, que nós em breve estaremos publicando ele, onde sobre o grande mistério, Jesus não morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz para te fazer irmão dele, irmã dele, filho do mesmo pai. Porque Deus criou filhos e filhas. Deus não criou criaturas. Adão, em Lucas capítulo 3, fala que Adão era filho de Deus. Portanto, Deus quer te resgatar. Você que é um filho, você que é uma filha e está perdida nas trevas, ouça o que o Espírito Santo fala. Filho meu, filha minha, volte para a casa do Pai. Então nós estamos aqui, dois servos do Senhor, dois discípulos de Jesus, dois homens que buscam ser usados pelo Espírito Santo para lhe trazer de volta à casa do seu Pai. Eu sei que o que você tem vivido não é projeto de Deus. Esse lugar que você está sofrendo, tem passado todo tipo de tribulação, provação, rejeição,
todo tipo de crise emocional, crise espiritual, não foi o lugar que Deus escolheu para você estar. Deus, ele te escolheu para você ser amado e amada de Deus. Você tem um título, um título que você tem que guardar no seu coração como essência. Eu sou filho, filha amada de Deus. Meu pai me ama. Muitas vezes o seu pai terreno não te amou. Muitas vezes você não foi nem criado por seu pai, foi criado por um avô, por um tio, por um irmão mais velho, por um padrasto. Uma pessoa que nunca lhe deu atenção, nunca lhe deu carinho, nunca te botou no colo, nunca diz eu te amo, nunca se importou verdadeiramente com você. Mas não é esse o projeto de Deus. Deus diz para você que ele te ama, está escrito em tua palavra, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus prova que te ama. Ele criou tudo para ti. Deus toca em você com o seu amor. Deus te convida para receber esse amor. O Espírito Santo quer te consolar, quer te confortar em todos os sentidos. Então se sinta abraçado e abraçada por esse ministério. Nosso propósito, em primeiro lugar, é te resgatar à paternidade de Deus, te resgatar a ser filho amado de Deus, trazer você de volta ao projeto original. O seu projeto não é viver uma vida de prostituição, de mentira, de engano. O seu projeto é ser amado e amada por Deus. Esse é o propósito de Deus, que você venha transbordar desse amor, saber que Deus te ama, de verdade, não só de ouvir falar, mas poder ver o seu pai tocar, abraçar, sentir sua presença te acolhendo, cuidando de você. Amém. Então Deus tem esse projeto para você. Pastor Charles, só uma pequena palavra, mas o pastor Charles está na frente do trabalho aí. Fica à vontade, meu pastor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor Mateus. Deus abençoe grandemente. Irmã Sandra, quer falar alguma coisa, irmã Sandra? Fica à vontade. Não, minha irmã. Vamos no Cineia também, se quiser falar alguma coisa. Irmã, tenha liberdade também. Amém? Não, pastor, só estou ouvindo agora. Daqui a pouquinho eu vou estar saindo, tá? Porque eu vou para a igreja. Amém. Tá bom, amém. É uma coisa muito importante, né, que a gente vai criar um hábito de a gente sempre ter um testemunho de conversão, tá bom? Então, no próximo culto nosso online, né, vamos ter uma pessoa aí compartilhando a sua conversão, porque é o maior milagre. O maior milagre é a nossa conversão. Nós fomos transformados nós éramos inimigos de Deus e fomos transformados em filhos de Deus. Nós éramos joios, fomos transformados em trigo. Então, o maior milagre de todos, quando alguém nasce de novo, quando alguém é regenerado pelo poder do alto, pelo poder de Deus, pelo agir e operar do Espírito Santo. Ok? Eu tinha preparado um louvor aqui, mas vamos pular essa parte hoje. Tá bom? Vamos falar já sobre dízimos e ofertas, para a gente não estender muito o tempo. Tá bom? Porque eu gostaria, assim, de explanar um pouco a nossa visão durante a palavra. O Ministério Veredas Antigas, Essência do Caminho, se ajuntou porque nós temos uma visão paralela. E eu quero compartilhar ela com você, quero que você conheça ela. Bom, amém? Vamos falar sobre dízimos e oferta, né? É uma coisa assim que, na verdade, eu não tenho o hábito de falar muito, porque a gente vai aprender sobre isso, a gente vai estudar, tá? Futuramente, dentro da doutrina dos apóstolos, né? Doutrina fundamentais da fé, nós vamos estudar sobre dízimos e oferta. Vamos aprender. Eu costumo falar que as pessoas chegam, os novos convertidos dentro da igreja, vê você fazendo, e eles vão querer fazer o que também? Vai imitar os irmãos que estão ali. Né? Vai fazer também, vai praticar. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, achei necessário exortar aos irmãos para que primeiro fossem ter convosco, preparasse de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta para uma questão de generosidade e não de avareza. Mas digo isso, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. O que semeia com abundância, em abundância também colherá.
Cada homem dê conforme propôs seu coração, não com má vontade, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundante em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, amudeis em todo bom trabalho. Amém? Então, dízimos e oferta é semeadura. Nós estamos semeando no reino de Deus. Nós estamos semeando e essa semente, ela produz. Porque é uma lei natural, né? Se você semeia, ela vai produzir, você vai colher. Aqui não é uma questão de, olha, dê que Deus vai te dar de volta, né? Ou faça porque senão você vai ser amaldiçoado. Não, aqui é uma questão de colheita. Eu falo uma coisa muito simples sobre essa questão, bem simples. A semente fora da terra, ela morre, não produz. Agora não. Quando lançamos a semente, ela produz, dá resultado. Eu fui agricultor, plantei durante muitos anos, e eu posso te afirmar isso. Amém? Vamos orar para que Deus possa estar abençoando, derramando a sua graça, né? Eu vou aqui até para o pastor Mateus, que está fazendo uma oração, abençoando aí os dizimistas, os ofertantes. O Pix está lá no grupo, tá bom? O Pix está lá no grupo, lá. Se você quiser ofertar e dizimar, já está lá, tá bom? Amém, pastor? Pode orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe apresentar, meu Deus, agora todos dizimistas, primiscistas e ofertantes, meu Pai. Amém. Ó Senhor, eu venho lhe pedir no nome de Jesus, Senhor, segundo os princípios bíblicos da Tua palavra, Sim, a Deus. Tua sabedoria, meu Pai, que possamos, Senhor, ser fiéis. Ó, meu Pai, que possamos entender o princípio que está por trás da palavra. Que o Senhor, Amém. meu Deus, segundo a Tua palavra, segundo o Teu princípio, abençoe cada um dos dizimistas, primiscistas e ofertantes, meu Pai. Ó Senhor, nós entendemos, meu Deus, o princípio que está por trás do ofertar, do semear, do devolver, que a gente possa, meu Deus, viver em prática, meu Deus. Porque digno, meu Deus, é o obreiro do teu salário, meu Pai. Ó, meu Deus, abençoa esse ministério, abençoa, meu Deus, todos que trabalham nessa obra, abençoa todos que vão estar, meu Deus, apoiando esse ministério. Que o Amém, Senhor, meu Deus, meu Pai. seja o provedor de todos nós, o Em nome sustentador, porque o Senhor é o autor e consumador de nossa fé. Senhor, eu lhe peço, meu Deus, por esse culto hoje, meu Pai, inaugural, meu Deus, do Ministério Essência do Caminho Veredas Antigas, Senhor, da Amém. comunidade, meu Pai, em nome de Jesus. Que seja, meu Deus, tudo guiado pelo Teu Santo Sim, Espírito Pai. e que o Senhor nos sustente segundo Sua graça e segundo Sua misericórdia. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, clamando pela toda sorte de bênçãos espirituais, meu Deus, ó Senhor celestiais, sobre nós, Senhor, segundo o nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela graça e misericórdia do Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Assim seja. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor por isso. Nós agradecemos e bendizemos o nome do Senhor. Né, irmãos? Vamos para a palavra, tá? Quero compartilhar com vocês aqui um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, pastor Mateus, que Deus tem confirmado, né? E vou sempre falar de uma forma assim que eu fico admirado, como nós dois, tão longe um do outro, só de avião que a gente vai se conhecer um dia, não tem outro jeito, e Deus pode, né, estar trabalhando e colocando uma visão, sabe, perfeita, algo maravilhoso, fantástico, entendeu? E eu fico assim, admirado disso, né? Como ele prepara tudo. A palavra essência, ela está lá daquilo que é fundamento, é importante, não tem como ser deixado de lado. Não tem como você ignorar, porque é a essência, é aquilo que é a natureza. Não muda, não tem como mudar. Caminho, Cristo. Cristo é o caminho. Então, Cristo é a essência da igreja. Cristo é a essência do evangelho. Não tem como, de maneira nenhuma, existir igreja, existir evangelho, sem a essência.
Tem como? Impossível. Então, Cristo é o centro. Cristo é tudo em todos. E quando eu ouvi esse nome, eu fiquei assim, nossa, na hora eu fui conversar com o Senhor, né? Falei, Senhor, que fantástico. Mas na hora, tá? Eu falei, Senhor, olha, aí vamos pegar agora veredas antigas. Essa palavra, ela se encontra em Jeremias 16, versículo 6. Ali você vai encontrar a palavra veredas antigas. Olha que interessante, hein? Essência, Jesus. Veredas antigas. A palavra veredas significa caminho, modo de vida, modo de direção existencial. Quando Jesus se fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, olha, eu sou o modo de vida. Eu sou a direção essencial, existencial. Sem o meu estilo de vida, sem a minha forma de viver, é impossível você chegar a Deus. Tem como você chegar a Deus. Antigo. Caminho estabelecido desde a eternidade. Olha que interessante. E a palavra caminho, veredas, é caminho. É o mesmo caminho que Jesus se apresenta em João 14:6. Então, Jesus fala, olha, eu sou o caminho criado desde a eternidade. Eu sou. Você deve perguntar por mim e andar por mim. Aí acharei descanso para vossas almas. Olha que interessante. Né? Nós vamos caminhando aqui e vamos entendendo essa realidade. Vamos entendendo como Deus ele é tão perfeito. Como lá em Jeremias 16:6, ele já estava falando de Jesus, apresentando Jesus como um caminho, como o único caminho. Não existe outro. Não tem. Não tem um outro caminho que anda lado a lado, ou que se faz bifurcações, que sai. Não, não tem. Não tem. É um só. E esse caminho é Jesus Cristo. E é interessante, acharei descanso para a vossa alma. Acharei cura para a vossa alma. Alinhamento. Retorno à origem. Olha que interessante. Aí você vai achar descanso. E ele mesmo diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não é o pastor Charles, não é o pastor Mateus, a missionária Sandra, a irmã Lucinéia, não, não é. Ele fala, eu aliviarei vocês. Eu sou o alívio. Eu sou a cura. Eu sou o que vocês precisam. Eu sou o necessário para vocês. Eu sou o que basta para vocês. É muito importante entender isso. É muito importante. Aí nós vemos o salmista, no Salmo 25, do capítulo 25, do versículo 4 ao 5, ele vira e fala para o Senhor, Senhor, faz-me saber os teus caminhos, faz-me conhecer. Essa deve ser a nossa oração. Faz-me conhecer o teu caminho, Senhor. Ensine-me a tua vereda. Guie-me na tua verdade. Ensina-me que tu és Deus. Olha que interessante. É através do caminho, das veredas, que nós conhecemos quem é Deus. É Jesus que nos revela o Pai. É Jesus que traz o Pai até nós. Então, ele é o que nós precisamos. Não é atos religiosos, não é momentos religiosos, não é essas coisas.
é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Isso já foi traçado desde a eternidade. Foi determinado que é desta forma. É desse jeito. Efésios 1, versículo 4, diz assim: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós, que nos encontramos diante dEle, cobertos com seu amor. Cobertos com Cristo. Agora nós habitamos em Cristo e Cristo habita em nós. Olha como que é interessante. Tanto Pedro de Provérbios está escrito que o amor cobre uma multidão de pecado. Cristo. Cristo é o amor, é a essência do caminho. Ele é o aroma suave. Cristo é o que nós precisamos. No caminho não é uma tradição religiosa. É Cristo revelado desde a eternidade. É Cristo se revelando a nós. Cada caminhada, cada suspiro, cada respiro, cada momento. Essa essência sendo manifestada para nós e em nós. Onde Paulo fala que nós somos cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Por quê? Porque de nós sai a essência, o aroma que é Cristo. É isso que o mundo precisa. É isso que a sua família precisa. É isso que seus vizinhos precisam. Sabe aquele patrão chato seu? Isso que ele precisa. Sabe aquele vizinho, aquele parente que você não gosta? É o que precisa. De Cristo. Desse aroma. Experimentar, sentir o cheiro. E você foi chamado para levá-lo. Você foi chamado para isso. Tudo aponta para Cristo. Cristo é o fundamento. Ele se intitula. João 14,6, ele fala, eu sou, olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, eu sou. Ele não diz que nenhum de nós aqui temos a verdade. Ele não diz, pastor Mateus é a verdade, o pastor Charles é a verdade. Não, ele fala, eu sou a verdade. Você quer conhecer a verdade? Sou eu. Você quer ser liberto para a verdade? Sou eu. Você quer ser sábio? Eu sou a verdade que dá sabedoria. Essa é a grande realidade. Ele fala, eu sou a vida. Não tem vida fora de mim. Não tem vida fora de mim. Esquece. Tudo fora de mim gera morte. Ele fica, eu sou a vida. Podemos buscar qualquer coisa, meus irmãos. Qualquer coisa. Podemos buscar, olha aí, tem um homem aí, Nicodemos. Ele buscava a vida onde? Na religião. Nos seus atos religiosos. Jesus fala que para ele, olha, se não nascer de novo do alto, se não vier uma vida do alto, te gerar de novo, você não vai ver o reino e nem vai entrar nele. Então, Jesus é a vida. Não tem outra vida, não tem outra fonte, não tem outro lugar que você vai achar essa vida que não seja Jesus Cristo. E ele não surgiu no Novo Testamento. E acreditem que já ouvi de pastores que falaram para mim que achavam que Jesus tinha surgido em Maria. Nasceu de Maria, aí que ele começou a existir.
Já ouvi isso de pastores. Vocês veem o negócio como é sério, hein? Já ouvi. Ele é o caminho eterno, revelado progressivamente, de acordo com a nossa caminhada, nosso crescimento, até chegar a uma estatura do varão perfeito. Esse caminho, veredas antigas, essa essência, não quer dizer que é algo antigo, antiquado, não. Mas sim aquilo que te alinha com a eternidade. Aquilo que te alinha com a vontade de Deus. Que te alinha com o que é eterno. Muito importante. E o pastor Mateus, ele falou algo sobre Romanos 8, né? E nós vamos ver qual que é o objetivo disso, esse caminho. Esse caminho, ele é para quê? Porque esse caminho tem que ter um propósito, um objetivo, algo definido. Ele não pode ser algo aleatório. Não, ele tem. Ele tem. Aí eu quero ler os textos com você, tá bom? Quero ler com você. Vamos lá? Vamos ler o primeiro, Romanos 8. Vamos lá, primeiro Romanos 8, 29. Meu jovem pastor aí, ó, amado pastor aí, citou para nós aqui. Vamos ler ele. Nosso primeiro aqui, ó. Para quem ele conheceu antes, ele também predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim que ele pudesse ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Olha aí, viu que esse caminho tem um propósito? Tá vendo? A essência do caminho, ela tem um propósito, ela não é de qualquer jeito. Não, tem algo, tem uma missão, tem um objetivo. Olha lá, vamos agora para Gálatas 4. Vamos lá para Gálatas agora. Vamos lá para Gálatas 4:19. Diz assim, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, para quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olha aí o objetivo muito claro, é Cristo formado em nós. Esse é o objetivo desse caminho, é nos revelar Cristo, fazer com que nós habitemos em Cristo, Cristo habite em nós, e em nós seja gerado a imagem de Cristo. Colossenses 1:27. Vamos lá? Colossenses 1:27. Isso eu faço questão de ler para a gente ter uma visão completa, né? Olha só, Colossenses 1:27 diz assim, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha só, sua esperança qual é? Cristo em você. Cristo ser gerado em mim e em você. Então, a comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, tem esse objetivo. Nós trabalhamos, sofremos no nosso corpo o resto do sofrimento em Cristo, de Cristo pela igreja, para que Cristo seja formado em você. Para que Cristo seja formado em cada um de nós. As pessoas do mundo possam olhar para nós e ver Cristo. E que ele cresça e que nós diminuímos cada dia mais. Esse é o objetivo. Então, nós temos um alvo muito claro, muito nítido. E é esse alvo que chamou a minha atenção para o pastor Mateus e, com certeza, ao contrário também. Esse alvo muito claro, muito... Assim, não tem como ir para outro lado. Vamos fechar
em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Vamos voltar lá em Efésios 4, 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida, estatura e plenitude de Cristo. Olha aí, lindo, isso é maravilhoso. Amém, minha irmã, vai na paz, Deus abençoe. Entendeu? Olha que maravilhoso, que tremendo. O propósito central da comunidade que está na essência do caminho, veredas antigas, é este: é gerar Cristo em você. É gerar Cristo daqueles que o Senhor vai trazer e vai agregar no meio desta comunidade. É gerar Cristo nas famílias. É formar discípulos que façam discípulos. É gerar Cristo e enviar outros para gerar Cristo em outros. Esse é o nosso propósito. E dessa forma, seremos expressão visível do amor de Deus. Vou dizer para você, aqui não é uma comunidade para se frequentar. Não é. Aqui é um lugar que você vai chegar, e nós cremos que amanhã nós vamos crescer, nós cremos que nós vamos avançar, famílias vão ser restauradas, lares vão ser abertos, lares vão ser extensão dessa comunidade, da Igreja do Senhor, como em Atos dos Apóstolos. Nós cremos nisso. E sempre vamos ensinar que não é lugar para ser frequentado, mas é um lugar para ser transformado e ser transformador. É um lugar para ser transformado e transformar. Para ser discipulado e ir e fazer discípulo. Essa é a realidade. É para isso que nós estamos aqui. O nosso objetivo é que as casas se transformem num lugar de culto e adoração a Deus. Que os lares se transformem em lugares aonde Deus vai ser adorado através dos relacionamentos. Onde a cura vai se manifestar. Onde a cura, o Espírito Santo vai transbordar. Depois eu convido você a ler Atos capítulo 2, 42 a 47. Posso te dar mais um monte de textos bíblicos. Posso colocar aqui esse esboço aqui depois lá no grupo para você estar lendo. Sobre a igreja, a transformação dentro de lares. Nós vamos ver Deus trabalhando, Deus transformando. Nós cremos que o lar é o primeiro altar. Se queremos restaurar a igreja, temos que restaurar os lares. O lar é o nosso primeiro campo missionário. Nossas famílias são nossos primeiros discípulos. São nossa família. Precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Nós sabemos, né? Conversão, ela pode ser amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, 10 anos. De repente, eu nem vejo a conversão do meu filho, que hoje é adolescente. Mas eu sei que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu creio nisso. Então, o lar deve ser o lugar onde nós estamos manifestando o aroma de Cristo, a essência de Cristo. Onde devemos estar apresentando esse caminho maravilhoso, esse caminho criado desde a eternidade. E nós somos um pouquinho audaciosos. Nós não queremos somente uma pessoa, nós queremos família inteira. Nós queremos família se convertendo. Nós queremos família sendo transformada, igual aconteceu em Atos 16, versículo 31 e 34, sobre a questão do carceleiro. Ele creu, foi para casa, a família ouviu o evangelho e a família creu. Nasceu de novo. É isso que nós queremos, nós desejamos, nós queremos família, nós queremos ver vidas transformadas. Nós queremos famílias inteiras rendidas ao Senhor, sendo altares ao Senhor.
Nós queremos ver Deuteronômio 6, de 6 a 9, se cumprindo dentro dos lares. Deus sendo amado e amando através do pai, da mãe, dos filhos uns aos outros. Essa é a realidade. Nós somos uma comunidade que nós cremos que o Senhor nos chamou, nos ungiu para curar. Nós cremos no propósito da unção. Nós cremos que ela tem um objetivo muito claro, muito nítido. E eu vou ler para você, se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas notícias da salvação aos pobres. Em outra versão, levar o evangelho. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Aqueles que não conseguem ver Cristo, não conseguem ver mais esperança, não conseguem ver mais solução para a sua vida. Por quê? Porque está buscando vida em lugar errado. Jesus é a vida. Jesus é um modelo. Esse é o nosso trabalho. Fomos ungidos, fomos levantados para isso, para este propósito. Aqui não será um lugar de apontar dedo, mas sim de estender a mão. Um lugar de cura, restauração, um lugar de andar junto. A consciência que todos somos pecadores. Todos somos falhos. Não existe. Não tem como. O pastor usou uma palavra que eu também gosto muito de usar. Somos mendigos da graça. Todos nós. Não tem diferença. Todos nós somos. Então não existe melhor. Se não é a graça na nossa vida, eu costumo falar assim, se o Espírito se afastar de mim, acabou o Charles. Acabou. Acho que o Charles nem anda, nem levanta mais da cama. Acabou. Porque somos dependentes e carentes dele. Essa é a grande verdade. Por isso que essa comunidade, Cristã Essência do Caminho Veredas Antiga, vai ter uma marca. Nós queremos ser conhecidos por amar, ser um povo que ama. Nós vamos ser conhecidos por uma igreja, uma comunidade que ama. É aqui que nós vamos fazer a diferença. Não é placa, não é grandes eventos, não é fazer grandes coisas. Nós queremos amar. O amor é o segredo. Jesus, ele vira para os discípulos em João 13, 34 e 35, e ele fala para os discípulos, olha, um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Desta forma, todos saberão que vocês são meus discípulos. É assim que as pessoas vão olhar para a nossa comunidade e vai falar, são discípulos de Jesus. Amém, irmã? Sou discípulo de Jesus. Amém? Um livro que nós vamos ler ele sempre, que eu quero que você leia, que você esteja sempre familiarize muito com ele, é a primeira carta de João, onde mostra o amor como base, mostra o amor como centro, como verdadeiro sinal de conversão. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12, diz assim, do 7 ao 12, diz assim, amado, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso foi manifesto o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisso está o amor. Não nós tenhamos amado a Deus,
mas que ele nos amou, enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos aos outros, Deus habita em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, essa é a marca. A marca dessa comunidade é o amor. E é interessante que Paulo, no último versículo de 1 Coríntios 12, ele fala assim: agora vos mostrarei o mais excelente do caminho. Olha que interessante. Essência do caminho. Veredas antiga, caminho criado desde a eternidade. E Paulo vem e fala: agora eu mostrarei para vocês o mais excelente do caminho. O amor. Essa vai ser a essência desse ministério. Essa vai ser a nossa marca. Aí o mundo vai olhar para nós e vai falar o quê? São discípulos de Jesus. São luz da terra, são sal. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos finalizar aqui. Vou colocar aqui o esboço depois no grupo, tá bom? Para que vocês possam estar aí acompanhando, lendo as leituras bíblicas, porque não tem como a gente ler tudo, né, que a gente queria ler. A verdade é essa, não dá, né? Quem é pregador sabe, né, pastor Mateus? A gente, na verdade, prepara uma coisa, mas não tem jeito, porque a gente quer pregar tudo, né? A gente quer falar tudo. A gente quer ler tudo, mas não tem como acontecer isso, né? E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e agradecer também àqueles que vão estar nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigado. E eu vou pedir para o pastor Mateus, né, esse jovem assim que ganhou meu coração, está orando para encerrar em nome de Jesus e falando aquilo que Deus o Senhor pôs no coração dele. Amém, glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Espírito Santo Amém. pela honra e pelo privilégio de, antes da consumação, de tudo, ele já tinha preparado o cordeiro na consumação. Antes de tudo, ele já tinha preparado o cordeiro. Já estava pronto. Ele escolheu a mim, escolheu o pastor Charles, escolheu você que nos assiste. Não tem privilégio maior do que ser escolhido por Deus. E eu quero te agradecer, meu Senhor Jesus, meu Amém. Senhor Espírito Santo e meu Senhor Deus Pai, pelo Amém. privilégio de fazer parte dessa família divina. Nós não temos consciência da tamanha glória que o Senhor nos entrega, da tamanha honra e privilégio de poder ser chamado filho, filha de Deus. Amém. Esse Aleluia. é o maior título. Eu lembro da história de um filho de um missionário que, quando foi chamado para ser ministro da Inglaterra, aí o pai perguntou: como você se permite se humilhar a um cargo inferior quando Deus te chama para ser rei, filho dele? E esse título não há maior na terra se comparado. Amém. Então, eu peço perdão a Deus, porque muitas vezes não o valorizo e não honro como ele é digno de toda a honra, glória e louvor, e agradeço por esse privilégio. Agradeço a Deus por ter conhecido o servo pastor Charles, que eu creio que Deus vai usar ele muito para ensinar a mim, ensinar a vocês esse caminho das veredas antigas. E eu estou aqui para aprender com o senhor, pastor. Eu o respeito e o honro como pastor, como discipulador, como líder, como mestre da palavra, porque eu sei que tu é boca de Deus. Amém. Vamos estar aqui sempre divulgando. O pastor Charles, ele é escritor e ele prega a palavra poderosamente pelos seus e-books, e nós vamos estar divulgando os e-books dele. Vamos iniciar com o primeiro sobre o grande mistério, que é um livro sobrenatural e muito usado por Deus esse livro. Eu estou tendo o privilégio de ler esse livro, muito bom para a glória de Deus. E eu quero aqui aprender, aqui junto com a comunidade Essência do Caminho das Antigas, como ser discípulo de Jesus. Eu quero aprender aqui como ser filho de Deus. Eu quero aprender aqui ser imagem e semelhança de Jesus. Eu quero aprender aqui ser revestido de Cristo, de maneira que eu possa transbordar em outras vidas.
E eu vou orar agora, encerrando esse momento maravilhoso. Pai, que o Senhor continue a fazer o que o Senhor já começou. E que o Senhor possa continuar usando poderosamente o servo Charles, a mim e a todos dessa comunidade. Que possamos, Senhor, dar lugar para o seu Espírito Santo, dar ouvido para a sua voz. Que nosso coração venha ser terra fértil. E que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estar, meu Deus, sendo cheio de Ti e transbordando em nossa família, em nossos vizinhos, em nossos amigos, em nossos conhecidos. Que possamos ser evangelistas Teus, profetas Teus, sacerdotes Teus, embaixadores Teus, proclamando o verdadeiro evangelho. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser Teus embaixadores, Teus mensageiros nessa terra. Que o Senhor encontre em nós, Pai, esses vasos de barro. Que o Senhor encontre em nós instrumentos para pregar o teu evangelho. Usa nossos Em lábios. nome de Jesus, Senhor. Que possamos, Senhor, segundo sua santa presença, segundo o sangue de Jesus. Amém. Possamos ser, meu Deus, canal de bênção para outras vidas. O Senhor nos use, meu Pai. Nos use, porque não temos nada para dar. Precisamos ser usados pelo Senhor. Usados por Ti, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Amém. Porque, Em nome de infelizmente, Jesus, Senhor. é necessário que haja sinais para os incrédulos crerem, meu Pai. E que possamos ser testemunhas suas, testemunhas de Cristo. Oh, meu Deus, que possamos cada vez mais parecer com Jesus. E as pessoas olhem para nós e digam: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Que não vivamos nós, como disse Paulo, mas Cristo vive em nós, sejamos revestidos de Cristo. Amém. Que possamos hoje dar um passo hoje na maturidade, de parecer como Jesus, como foi pregado na palavra. Que chegamos à maturidade do varão perfeito que é Jesus Cristo. Que essa palavra, meu Pai, não seja só uma palavra só ouvida, que não seja só uma palavra aprendida, Sim, Deus. Que não seja só uma palavra, meu Deus, que vem entrar em nosso coração, mas que seja vida transformadora, que venha, meu Deus, como está em Romanos 12, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da palavra. Amém. Eu quero, meu Deus, ser transformado por essa palavra. Encontre em mim, meu Deus, que eu possa ser, meu Deus, multiplicador dessa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que possamos produzir a 30, 60, 90 por Em ano. nome de Jesus, sim, Deus Santo. Lhe agradeço, meu Pai, pelo privilégio, de primeiro lugar, de ser chamado, escolhido, te conhecer. E o segundo privilégio agora de pregar a tua palavra. Amém, aleluia. É uma honra poder pregar a tua palavra. E eu agradeço pela oportunidade desse canal do YouTube para pregar. De ter, meu Deus, essas pessoas que nos ouvem, meu Deus, e que possamos, meu Deus, honrar essas ovelhas que o Senhor nos confiou. Que possamos amá-las, cuidá-las, consolidá-las, discipulá-las, meu Deus, com todo o amor de Deus Pai. Continua usando teu servo Charles, continua me usando, que possamos amar cada pessoa. Lhe agradeço, meu Deus, pelos que estiveram presentes e pelos que vão ver a gravação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus, em uma semana assim, ó, transbordante de Cristo na sua vida. Shalom e a paz do Senhor. Glória a Deus.